Salmo 137, versículo 1 diz assim: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Somente até aqui. Esse período da história de Israel vai ser um período terrível, vai ser um período de angústia, vai ser um período de sofrimento, vai ser um período de lamento. Mas quando eles compreendem que deveriam se voltar ao Senhor, quando eles compreendem que deveriam buscar e buscar de todo o coração, o cativeiro é cessado, a palavra é cumprida, a promessa se torna realidade. E isso que aqui é choro, lá na frente se tornará em júbilo. E eu pergunto, você crê que isso aconteceu? E eu pergunto, você crê que Deus tem poder de transformar todo deserto em bênção na sua vida? Crê também que o Senhor vai falar conosco? Por gentileza, então, desocupe suas mãos e vamos dar ao Senhor e a sua palavra a melhor salva de palmas que você já viu. Feche os seus olhos, aplaudindo, glorificando, Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso. Meu Deus, a tua igreja te aplaude, te glorifica. Abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer. Todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra, viemos te cultuar, te adorar, te bendizer, engrandecer o teu nome. Queremos ouvir e aprender do Senhor. Que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, pode se assentar, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe aí papel e caneta, tome nota do que vai ouvir e aprender. Aconselho sempre, traga sempre papel, caneta, anote tudo, confira tudo. Todo cristão tem a obrigação de conhecer a palavra, uma vez que ela foi escrita com o propósito de nos ensinar e nos instruir. Mas muito bem, antes de chegarmos aqui é necessário um resumo do contexto para compreendermos melhor. Quando o povo sai do Egito rumo à terra prometida, eles vão ter muitas vitórias, vão ver várias maravilhas, milagres, intervenções extraordinárias da parte do Senhor. É o mar vermelho que se abre, é coluna de fogo à noite, coluna de nuvem de dia, é o maná que cai do céu diariamente, água brotando de rocha. Muito bem, eles chegam lá nas campinas de Moabe, estão do lado leste do Jordão e atravessando já é a terra prometida. É lá então que Moisés vai fazer um resumo daqueles 40 anos, e esse resumo é o livro de Deuteronômio. E Deus usa Moisés para deixar muito claro, no capítulo 28, que se o povo ouvisse e obedecesse, ou seja, praticasse tudo o que o Senhor estava dizendo, as bênçãos viriam. Deuteronômio 28, do 1 ao 14, é uma série de bênçãos, e não é uma bênção só, é um pacote completo de bênçãos em todas as áreas da vida, em todas, um pacote completo de bênção, que seria consequência do ouvir e do obedecer, seria consequência do relacionamento com o Senhor. Mas no mesmo texto Deus deixa muito claro, do versículo 15 em diante, que se o povo não ouvisse e não obedecesse, e o ouvir do hebraico, minha gente, não é só o escutar. O hebraico é uma língua antiga, um dos primeiros idiomas do mundo. O nosso português é uma língua mais vasta, tanto é que é uma das línguas mais difíceis de se falar. No hebraico, uma palavra só, no português tem vários significados. Então, o ouvir, que a Bíblia diz, não é o escutar. O ouvir que o Senhor está falando é entrar pelo ouvido, chegar ao coração, se tornar algo prático. Aí eu provo que eu ouvi, não só que eu escutei. Mas o Senhor deixa claro, no versículo 15, que se não ouvisse, não obedecesse, viriam maldições, e as maldições alcançariam. Dentre elas, Deus avisa lá
do capítulo 47 em diante, né? Capítulo 28, versículo 47 de Deuteronômio, que se o povo não ouvisse, não obedecesse, Deus os arrancaria da terra. Deus iria usar uma nação distante para executar juízo sobre eles. Eles iriam perecer naquela terra que Deus o havia colocado. Compreenda então que as bênçãos do Senhor são condicionadas ao nosso relacionamento com Ele. E o relacionamento com Ele tem que ser de honra. O relacionamento com Ele tem que ser de fidelidade. O relacionamento com Deus tem que ser de obediência. Tem que ser íntimo, assim como Abraão, que é o pai da fé, tinha esse relacionamento com Deus, assim como Moisés tinha. Deus quer que todo o povo do Senhor tenha esse relacionamento com Ele. Nós temos dois níveis de relacionamento com Deus. Deus, ao mesmo tempo, é o nosso Pai e também é o nosso Senhor. Ao mesmo tempo, somos filhos e somos também servos do Senhor. Então, temos que amar, que honrar, mas temos que também servir. Mais adiante, lá em Deuteronômio, capítulo 30, Deus usa Moisés para dizer: coloque diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Deus ainda dá a resposta certa para que não fique dúvida nenhuma. Escolhe a vida para que viva você, sua descendência, amando ao Senhor, porque Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que você permaneça na terra que o Senhor te colocou. Muito bem, o povo entra na terra, conquista a terra. Na geração de Josué vão ter muitas vitórias, mas quando vem a geração seguinte já não conhece a Deus, já não tem intimidade com Deus, já peca, e aí vai perecer na mão dos inimigos. E aí no livro de Juízes, uma hora busca a Deus, Deus levanta o libertador, e aí dá paz, dá prosperidade, outra hora peca, e assim vai. Quando vem a monarquia, quando vem os reis de Israel, do mesmo jeito. Quando tem um Davi, que é um homem temente, fiel, e busca a nação a servir a Deus, a adorar a Deus, Deus abençoa, prospera, livra, dá vitória, ou seja, cumpre a palavra. Diga para a pessoa que está do teu lado: Deus tem compromisso com a palavra dele. Se a palavra dele for verdade na nossa vida, na nossa boca, Deus vai ter compromisso conosco. Agora, se a palavra dele não for verdade na nossa vida, na nossa boca, Ele também não terá compromisso conosco. E a história vai passando. Chega a determinado período lá na frente que o povo se afasta completamente de Deus. Tem templo, mas não tem culto com coração, não é? Tem rei, mas não tem temor de Deus. A nação se afasta do Senhor. Deus vai levantando profetas para avisar: olha, voltem para o Senhor, deixem os maus caminhos, ouçam a palavra, cuidado com as más atitudes, cuidado com o coração, cuide do órfão, cuide da viúva, não abuse do estrangeiro. Deus vai usando profetas para trazer a palavra à memória deles, mas não dão ouvidos. E Deus envia profeta anos e anos, em especial no tempo de Jeremias, 20 anos, anunciando nas palavras de Jeremias, madrugando, e falando, e anunciando. Inclusive, chega o tempo que Deus usa Jeremias, já lá no capítulo 25, para dizer que Deus levantaria o rei da Babilônia. Nabucodonosor, Deus dá nome. Deus vai dizer quem ele iria usar para executar o juízo sobre o próprio povo rebelde, desobediente. E assim vai acontecer. Vem Nabucodonosor com seu exército imenso, na época o exército mais poderoso da terra, imbatível, devasta Jerusalém, devasta Judá, saqueia o templo, coloca ele abaixo, destrói tudo. Isso, no entanto, será a consequência das más escolhas daquele povo. Vá comigo aqui mesmo no livro dos Salmos, eu resumi a história aí, cerca de 1000 anos, em largas passadas. Vá comigo no Salmo 81. O povo está colhendo o que eles plantaram. Deus não queria que isso acontecesse, mas foi consequência. Salmo 81, vá comigo, no versículo de número 11. Mas o meu povo, Salmo 81, versículo 11. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, Israel não me quis, pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração e andaram segundo seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o tempo deles seria eterno.
e eu o sustentaria com trigo mais fino, e o saciaria com mel saído da rocha. Note então que o Senhor deixa claro, se meu povo tivesse ouvido, se meu povo tivesse obedecido. Compreenda que o texto, embora fale de um povo numa situação específica, compreenda que a palavra também serve para nós. Diga para a pessoa que está ao teu lado, Deus tem para você uma vida abençoada, Deus tem para você uma vida vitoriosa. Se você vai viver ou não, a decisão é sua, a escolha é sua. Eu decidi viver essa vida abençoada e vitoriosa. Você vai viver ela também? Ô pastor, vai ter luta? Vai, lhe advirto, muitas lutas. Mas sobre toda luta, se você for fiel, o Senhor lhe dará vitória, Ele estará com você, não faltará refrigério, não faltará paz, não faltará sustento da parte do Senhor, não faltará mão estendida, não faltará provisão, não faltará sobrenatural. Se formos fiéis a Ele, Ele será fiel a nós. Só que aqui Ele está dizendo, se meu povo tivesse ouvido, se meu povo tivesse andado nos meus caminhos. E do mesmo jeito que aconteceu no passado, também acontece nos nossos dias. Nós temos que andar nos caminhos do Senhor. Não adianta só ter uma promessa, não adianta ter uma palavra, se não viver por ela, se não deixar ela produzir resultado aqui dentro, se não houver constância, se não houver perseverança. Deus não mudou, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua tendo para nós vitória, Ele continua tendo para nós bênção, Ele continua tendo para nós o Éden, o paraíso, uma vida abençoada nessa terra. Agora, nós temos que fazer a nossa parte. Deus só faz o impossível, nós temos que fazer o possível. E aí muita gente quer viver essa vida abençoada, mas não escuta a palavra de Deus. Pelo contrário, quando ouve uma palavra de repreensão, endurece o coração. Endurece. Amados, está escrito, Deus açoita o filho que ama. Nós temos que olhar para nós mesmos e ver, eu preciso me corrigir nisso, eu preciso me alinhar naquilo, que é muito mais fácil ver os erros dos outros, é muito mais fácil apontar o dedo para a vida alheia, e tem gente que até se esconde atrás dos pecados dos outros, aponta o pecado do outro, mas não olha para os seus. Davi compreende essa realidade ao ponto de ele dizer, lá no Salmo 19, versículo 14, versículo 13, aliás, Senhor, quem pode discernir os próprios erros? Que é muito mais fácil os erros dos outros. Me mostra aqueles que me são ocultos. E às vezes a pessoa não consegue ver, ela não consegue perceber. Essa turma aqui estava obstinada, essa turma aqui não deu ouvidos ao Senhor e por isso vai padecer. Deus deixa claro que se ouvisse, obedecesse e andasse nos caminhos, daria vitória sobre os inimigos. Diga para a pessoa que está lá, Deus tem vitória para você, viu? Deus tem bênção para você. Agora, você tem que tomar uma posição, cada um de nós. E a promessa é tamanha que o Senhor deixa claro no versículo 15, iria fazer o inimigo ser sujeito, iria ter um tempo abençoado e contínuo, seria algo momentâneo e passageiro. No versículo 16 o Senhor diz, sustentaria com trigo mais fino, não faltaria provisão, saciaria com mel saído de rocha. Que animal produz o mel, você lembra? Como é que Deus tira mel de rocha? O que é que Deus está dizendo aqui? Milagre, algo extraordinário. Nós encontramos várias vezes o Senhor Jesus dizendo, várias vezes ele dizendo, seja feito conforme a tua fé. Não, falando com as pessoas. Você acredita que eu posso fazer isso? E alguns diziam, sim, seja feito conforme a tua fé. Pouquíssimas vezes, conta-se nos dedos da mão, uma vez que o Senhor fez um milagre sem que a pessoa beneficiada acreditasse. Pouquíssimas vezes. E aí conta, por exemplo, aquele paralítico do tanque de Betesda, 38 anos sofrendo, 38 anos naquele estado, o Senhor chega a ele e pergunta, você quer ficar são? Ele não conhece Jesus, ele não sabe o que ele está falando. Por isso que ele vai dizer, não tem ninguém que me jogue na água. Se ele soubesse com o que ele estava falando, ele ia dizer como Bartimeu disse. Bartimeu era cego, mas não era surdo. Quando ele ouve aquela multidão passando, ele pergunta, o que está acontecendo? O que essa multidão aí está passando? Dizem para ele, é Jesus, o Nazareno. Na hora, é o Messias. A plenos pulmões ele brada, Jesus, filho
de Davi. Tem misericórdia de mim. Filho de Davi, ele está dizendo, o Senhor é o Messias. Ele tem poder para mudar a minha situação. Eu não quero mais viver essa vida miserável. E aí, ele clama, mandam ele calar a boca. Tem gente que por isso desiste. Tem gente que por isso desanima. Tem gente que por pouca coisa deixa de perseverar. Ele gritava e gritava mais alto. A ponto, e você acha que Jesus não sabia de nada? Jesus sabia de tudo. Diga para a pessoa que está ao lado, o Senhor conhece a sua vida, viu? Ele conhece a sua vida, ele não tem opinião, ele tem um diagnóstico, ele conhece o íntimo do nosso coração. Manda eu chamá-lo, ele vem, e aí o Senhor diz, que queres que eu te faça? Ele diz, eu quero ver, e o Senhor diz, então, veja. Mas o Evangelho faz questão de registrar que ele seguia Jesus pelo caminho, glorificando a Deus. E querido, querida, nós temos que seguir o Senhor pelo caminho. Nós temos que andar como ele andou. Ele tem para nós vida abençoada, mas essa vida que ele tem para nós temos que vivê-la pela fé. Essa vida que ele tem para nós temos que viver por obediência. Essa vida que ele tem para nós temos que fazer dela uma vida de adoração. Ele mesmo vai dizer que Deus é espírito, e Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Adorar o Pai em espírito e em verdade é adorar não só quando as coisas estão bem, é adorar inclusive quando as coisas estão mal. Note que, volte lá comigo no Salmo 137, a situação aqui é terrível, a situação aqui é de angústia, de sofrimento, a situação aqui é de humilhação, e obviamente, humilhação por consequência dos pecados deles. Volte comigo no Salmo 137. Depois você lê o livro de Jeremias, depois você lê o livro de Lamentações de Jeremias, você vai compreender. O inimigo zombou de uma tal maneira, o inimigo feriu a Judá, Jerusalém, com requintes de crueldade, matou crianças. Os que levaram, os que foram cativos para a Babilônia, sabe como é que foram? O traseiro de fora. O traseiro de fora. Em humilhação, em vergonha. O inimigo zombava, o inimigo escarnecia. E o texto que lemos no início, no Salmo 137, diz que quando eles chegam lá, junto aos rios da Babilônia, eles sentaram e choraram. Eles sentaram e choraram. Compreenda então, amados, que nós temos que discernir as coisas de nossas vidas. Como assim, pastor? Aquilo que é consequência do nosso pecado, não é necessário haver arrependimento. Aquilo que estamos colhendo em decorrência de um mau plantio, é necessário primeiro compreender. Eu não posso continuar semeando mal, senão eu vou continuar colhendo mal. Eu posso até chorar, eu posso até lamentar, mas eu tenho que entender, daqui para frente é nova vida. Tenho que ter discernimento. Compreendendo, obviamente, nós encontramos na Bíblia. Esses aqui estão colhendo aquilo que plantaram. Mas nós encontramos casos de gente que foi fiel, que fazia tudo certo, como Jó, e mesmo assim passou por aflições. Então, em primeiro lugar, é necessário ter discernimento. Porque uma pessoa que não tem discernimento da própria vida, ela, muito comumente, ela vai apontar as mazelas da própria vida como sendo culpa do outro. E aí vai dizer a culpa, a mulher diz a culpa é do meu marido, o marido diz que a culpa é da mulher, e a culpa é do pai, é da mãe, é do patrão, é disso, daquilo. É necessário discernir, então, os próprios erros. Essa turma está sentando, essa turma aqui está chorando. Mas diz um detalhe aqui, no versículo de número 2, preste atenção. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. O salgueiro é uma pequena árvore. Penduraram a harpa. E a harpa, amados, é um instrumento de corda, né? A harpa é um instrumento musical. E nós encontramos alguns exemplos de gente que usou harpa, porque a harpa era um instrumento que era para ser tocado e acompanhado com louvor, não é? Era para adorar ao Senhor. Nós encontramos, por exemplo, no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, quando Davi é trazido, não é, à casa de Saul, está lá no versículo 23, quando Davi louvava a Deus, tocava a harpa, o espírito mau, se retirava. Está escrito no Salmo de número 22, que Deus habita em meio aos louvores. Nós encontramos também na carta de Tiago, no capítulo 5, está alguém triste, ore, está alguém alegre, cante louvores. Só que nós encontramos gente que louvava não só quando estava alegre,
Nós encontramos gente que louvava não só quando está jubiloso. Aqui nós estamos falando de gente que se entregou. Aqui nós estamos falando de gente que praticamente se rendeu, não é? Pendurou a harpa, não tem mais louvor, não tem mais alegria, não tem mais cântico, não tem mais celebração, não tem mais louvor a Deus. O inimigo escarnece, o inimigo vai dizer, canta um dos louvores de Sião, no versículo número 3, né? Canta aí, vocês não cantavam lá? E querido, querida, é fácil cantar, é fácil louvar quando você está em Jerusalém. Quando você está na bênção, o difícil é cantar, é louvar. Quando se está no deserto, quando se está na luta, quando se está na adversidade. Difícil é cantar assim. Está escrito no livro de Apocalipse, depois você lê o capítulo 5, né, que João vê o Cordeiro no trono, ele vê também os 24 anciãos com harpas nas mãos, que louvam, que adoram, que celebram o Senhor, que tem um cântico novo, que vão dizer, digno é o Cordeiro, né, de desatar o livro, de abrir os seus selos, porque foi morto, com seu sangue comprou para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. A harpa, então, é símbolo de adoração. Mas adorar quando está tudo bem é fácil. O difícil é adorar quando está tudo difícil. O difícil é se alegrar em meio à dor. Não é por acaso que a alegria é fruto do Espírito Santo. Diga para a pessoa que está ao teu lado, Deus tem alegria para você. Diga para ele, diga para ela, sorria, viu? Ô pastor, mas eu estou aqui nessa turma, eu não tenho motivo para me alegrar, eu só tenho motivo para chorar. Ô irmão, se Deus quisesse levar, ele teria te levado, mas se você está aqui, é porque Deus tem propósito na sua vida, viu? Compreenda, o choro de hoje pode ser a alegria amanhã, o teu problema de hoje pode ser o teu testemunho de amanhã, a tua luta de hoje pode ser a tua vitória de amanhã, se houver uma mudança aqui dentro. Se houver uma mudança de entendimento, se houver uma mudança de postura, essa turma aqui vai pendurar a harpa. Diga para a pessoa que está ao teu lado, pendura a harpa não, viu? Não para de adorar não para de louvar, não para de buscar a Deus, não desanime, não deixa aquilo que está dentro dos seus olhos definir aquilo que Deus tem poder para fazer na tua vida. Essa turma então que está lá na Babilônia, eles vão receber uma palavra. Jeremias 29, esse capítulo 29 de Jeremias é uma carta que Deus manda Jeremias escrever ao povo que está lá no exílio. Depois você lê aqui a carta completa, eu vou ler a partir do versículo de número 10. Né? Depois você lê completa aqui. No tempo de Jeremias haviam falsos profetas que diziam, olha, o exílio vai ser coisa rápida, logo, logo vocês voltam. Jeremias 29, no versículo 10, Deus usou Jeremias para dizer o seguinte, porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei, estou lendo Jeremias 29, 10, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este... Compreenda então que Deus dá uma data, Deus dá um tempo para o sofrimento acabar, Deus dá um tempo então para o choro acabar. Compreenda, querido, querida, que as angústias que enfrentamos, naquilo que depender de Deus, tem data para acabar. Só que tem um detalhe, às vezes Deus nos revela, às vezes não. Às vezes Ele diz quando vai acabar, às vezes não. Suporte, não desista. Diga para a pessoa que está ao teu lado, aguenta o tranco aí, irmão. Diga para ele, diga para ela, não reclama não murmura não. Diga para ele, diga para ela, se fortaleça no Senhor. Diga para ele, diga para ela, busca o Espírito Santo. Busque, Ele vai te alegrar, Ele vai te renovar, Ele vai te fortalecer. Está escrito, Romanos 12, 12, alegrai-vos na esperança, sede paciência na tribulação, perseverai na oração. Querido, o problema de muita gente é que quer que Deus venha e faça o impossível. A pessoa não faz nem o elementar da fé, não faz nem o básico. Não medita na palavra, não jejua, não ora, não é fiel àquilo que recebe da parte do Senhor, no mínimo. Como é que Deus faça o extraordinário? Como quer que Deus faça o sobrenatural? Primeiro nós temos que nos alinhar no básico, para aí depois entrar no nível maior, no nível mais alto. Compreenda então que a angústia tem um tempo para acabar. Deus diz então no versículo 11, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que... Diga para a pessoa que está ao teu lado, essa palavra é para você também. Deus tem bem para você, Deus tem o melhor para você, Deus tem vitória para você, Deus tem promessa a cumprir na tua vida. Agora, para Deus fazer o extraordinário, versículo 12, então me invocareis
e ireis e orareis a mim. E eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso... E aqui está o X da questão. A oração tem que ser com fé, mas ela também tem que ser com todo o coração. Porque senão são só palavras ao vento. Senão não moverá o Senhor. Está escrito que Deus se move por nossas orações. Está escrito que aquilo que pedimos ao Pai em oração crendo, Ele vai fazer, mas vai fazer segundo a vontade dEle. Logo, a nossa oração tem que ser com fé, mas ela tem que ser com sinceridade, ela tem que ser com verdade, não é? Deus não está preocupado com palavras bonitas, Ele quer ver sinceridade no nosso coração, Ele quer ver busca. Ele disse lá, quando da inauguração do templo lá, que foi destruído, que era o templo de Salomão, que Salomão levantou, o próprio Deus diz a Salomão, se o meu povo, segundo Crônicas 7,14, se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e converter os seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus espera então uma posição da nossa parte, para que então Ele possa operar. Agora, muita gente vive, infelizmente, a música do pagodeiro cachaceiro. Não sei se você já viu aquela música que diz, deixa a vida me levar, a vida leva eu, vai levar para o buraco, vai levar para o inferno. Não deixa a vida te levar, deixa a palavra te conduzir, porque a palavra é lâmpada para os pés, a palavra é luz para o caminho. Deixa o Espírito Santo te guiar, Ele vai te guiar pela mão, Ele vai te ajudar, Ele vai te sustentar, Ele vai te fortalecer. Assuma com Deus essa posição de buscar. E aqui esbarramos em alguns contextos. No tempo dessa turma aqui, eles estavam na Babilônia, estavam na posição, entre aspas, de escravos, ainda que não com trabalho forçado, não é? Só que, com o tempo na Babilônia, as coisas da Babilônia foram distraindo aquela turma. A Babilônia era a nação mais rica do mundo nessa época. E vivemos em dias que as coisas deste mundo tem distraído muita gente da busca ao Senhor. Você já reparou como o dia tem passado rápido? Você tem reparado? Acorda cedo, dorme tarde, a hora passa, rapidamente. Muitos compromissos, muitas coisas, um trânsito terrível. Quem com sinceridade entre casa e trabalho para chegar de um no outro é pelo menos 1 hora, levante a mão. Tem alguém que é mais de 1 hora? Eita, a maioria. Então coloque aí, só de trânsito, seja carro próprio, moto, ônibus, pelo menos aí, umas 2 horas por dia ou mais. Vivemos em dias em que as lutas são muitas. Se não compreendermos a nossa parte, de orar, de invocar o Senhor, está escrito, o próprio Senhor vai dizer aqui mesmo em Jeremias, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Querido, nós temos que clamar, não é só porque Deus vai responder, nós temos que clamar porque na presença dEle tem descanso, na presença dEle tem refrigério, na presença dEle tem paz, na presença dEle tem segurança. Vivemos em tempos que as pessoas estão infartando e morrendo. Vivemos em tempos de crise de ansiedade. A medicina trata com antidepressivo, remédio tarja preta. Tem mais de 7 anos que o remédio mais vendido desse país é Rivotril, tarja preta. Não é? A medicina trata, não é crise de ansiedade, não, é estresse, não é? Enfim, queridos, o Senhor é o lugar de descanso. Está escrito no Salmo 32, versículo 7, tu és o lugar onde me escondo, mas para isso tem que gastar tempo. E o problema é que muita gente até vem à igreja, mas não entra no Senhor nesse lugar de descanso. Até vem ao culto, até ouve uma palavra, mas tem gente que deixa a palavra entrar aqui e sair aqui, não deixa entrar no coração. Ouve uma instrução do que fazer, mas não coloca em prática. Ouve uma instrução, entrega a vida para Jesus, mas não entrega. Ouve a instrução, batiza nas águas, mas tem gente que não batiza. Ouve a instrução, sem santificação ninguém verá Deus, mas não se policia, não se santifica. Ouve a instrução, obedeça, seja fiel, acredite. Digo sempre, se você não crê, quem vai crer? Querido, querida, Deus não deve nada a ninguém. Aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Ele tem compromisso com a palavra dEle. Muito bem, o Senhor envia essa palavra. O tempo vai passar. Em determinado momento surge um homem chamado Daniel. Esse homem estudava a palavra. Esse homem meditava na palavra.
Está escrito em Daniel 9, entendi pelos livros que o tempo que o povo passaria aqui na Babilônia seria 70 anos. Ele entendeu. Só fazer as contas, não é? Ele está fazendo. Aparece um outro homem chamado Esdras, que também vai entender a mesma coisa. Espera aí, 70 anos, chegou o tempo. Diga para a pessoa que está do seu lado, chegou o tempo, viu? Chegou o tempo, Deus tem tempo de alegria para você. Deus tem tempo de júbilo para você. Se você assumir uma posição de fé, de orar, de clamar, de buscar aquilo que é impossível para você, não é impossível para o Todo-Poderoso. Aquilo que para você não tem jeito, para Deus tem jeito. Ô, pastor, mas o médico falou que não tem jeito, querido, acredite, a última palavra é do Senhor. Pastor, mas eu estou endividado, só devo a dois Deus e o mundo. Deus tem poder para mudar essa história, Ele prover, Ele abençoar. Pastor, mas eu estou diante de uma causa que é impossível. É impossível para você, mas não é impossível para o Todo-Poderoso. Clame, busque, se fortaleça, ore mais, clame mais, se dedique mais. Pare de dar desculpa. O nosso problema é que muita gente somente dá desculpa, pendura a harpa, e não louva mais, e não adora mais, e não busca mais, quando deveríamos assumir uma posição diferente. Comigo em Atos 16, vamos ver aqui uma postura que Deus espera que eu e você tenhamos para Ele agir. Abra aí comigo em Atos 16. Nós encontramos aqui dois homens que pela manhã, Atos 16, abre aí comigo. Dois homens que pela manhã saíram para orar. Eles estão numa cidade chamada Filipos. Eles foram ao Rio Gangites para orar. Saíram para orar, não é? Esses dois que estão nomeados aqui, só que não eram só dois, eram 4. Além do Paulo e do Silas, havia também o Timóteo e o Lucas. No entanto, né, o Timóteo e o Lucas eram gregos, né? Tinham nacionalidade grega, e esses dois judios. Muito bem. Paulo vê então uma moça, tem um espírito de adivinhação, um demônio. E assim, espírito de adivinhação, eu vou ler Atos 16, 25, tá? Só para você encontrar aí rapidinho. Mas preste atenção aqui. E existe gente por aí até hoje com espírito de adivinhação. Até hoje tem por aí cigana que pede para alemão, até hoje tem colado nos postos, joga-se búzios, tarô, enfim, uma série de coisas. Adivinhação é pecado? Deus proíbe, Deuteronômio 18, não é? Adivinhação, procrastinação, quem consulta espírito, enfim, tudo isso. Nós podemos consultar um único Espírito, diga comigo, é o Espírito Santo. E quem consulta o Espírito Santo não vai ter adivinhação, diga comigo, vai ter revelação, porque quem é discípulo, ele revela o oculto, o escondido, ele revela tudo, a mim e a você, que somos discípulos dele, ele deixou claro, a vós é dar a conhecer os mistérios do Reino de Deus. Muito bem, o Paulo expulsa aquele demônio, a moça liberta do demônio. O Paulo e Silas, então, são acusados pelo dono da moça, que era escrava, tanto de Satanás quanto de homens, são acusados de trazer costumes que não faziam parte do povo de Filipos. E Paulo e Silas são já condenados e têm a pena executada em praça pública, são açoitados com vara. São levados ao calabouço, ao mais profundo da prisão, acorrentados em troncos, acorrentados pés e mãos, tratados como piores criminosos que existem, inocentemente, sem ter feito nada errado. Pense você, só ser acusado de algo que você não fez já é terrível, imagine você levar uma surra por conta disso. Imagine você, suas costas rasgadas, açoitadas, sem envergonhado em praça pública. Tem gente que por menos já desistia do evangelho, são acorrentados na prisão. Eles saíram de casa pela manhã para orar, mas eles compreendem, mudou o ambiente. Não estamos mais a céu aberto no rio, estamos no fundo do calabouço. Fomos açoitados, fomos envergonhados, fomos humilhados, eles só têm razão para chorar, só tem razão para murmurar. Tem gente que por menos reclama, tem gente que por menos murmura, tem gente que por menos desvia, tem gente que por menos, está acontecendo isso, está fazendo, eu vou beber. Vai morrer de cirrose então, infeliz. Tem gente que por menos, eu vou fumar que eu estou nervoso. Como o cigarro? Eu vou desviar. Então vai para o inferno. Quando é que vai aprender a discernir as coisas? Paulo e Silas, eles estão na prisão. Estão acorrentados. Queridos, infelizmente está cheio de gente na igreja que é menino na fé.
que não aprendeu a discernir as coisas, que não compreendeu que Deus está no controle da nossa vida. Se formos fiéis a Ele, Ele será fiel a nós. Se honrarmos a Ele, Ele nos honrará. Esses homens estão açoitados, estão com costas rasgadas, estão acorrentados no tronco, como os piores malfeitores que existem. Mas o texto nos diz, perto da meia-noite, você encontrou? Atos 16, 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Murmuravam, reclamavam. É o que está escrito aí? Leia junto comigo. Perto da meia-noite. Não, agora só quem estiver ouvindo e tiver fé. Perto da meia-noite. Está vendo como o negócio está melhorando? Você despertou. Mais uma vez. Perto da meia-noite. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. O que é que você faz na hora da angústia? O que é que você faz na hora do sofrimento? Como é que você reage diante de uma doença? Como é que você reage diante de um problema financeiro? Como é que você reage diante das aflições da vida? Esses aqui dão aula do que fazer. Perto da meia-noite, eles oravam e cantavam hinos. É uma pena que o Lucas não perguntou, foi o Lucas que escreveu aqui, é uma pena que o Lucas não perguntou, qual era o hino que vocês cantavam? Qual era o hino, Paulo? Será que era o mais perto que quero estar? Será que era, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais? Que louvor que eles cantavam. É uma pena que o Lucas não registrou, mas eles oravam. Eles cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. Você consegue imaginar uma cena dessa? Aquela cadeia, se diz outros, porque era mais de um, é plural. Então imagine que tem 2, 3, 5, 10, sei lá quantos. Imagina os outros presos olhando e pensando, esses dois são loucos? Será que são malucos? Será que são doidos? Queridos, esses dois entenderam. O verdadeiro adorador adora independente da circunstância. Esses dois compreenderam o que é um grilhão, o que é uma algema, o que é uma prisão diante do poder do meu Deus. Eu vou adorá-lo independente da circunstância. Eu vou orar, ninguém vai me calar. Eu vou adorar a Deus e nada pode calar um adorador. Eu não pendura a harpa, não. Ô pastor, eu estou gemendo, continua louvando. Pastor, eu estou sofrendo, continue orando, continue adorando. Deus vai mudar essa história na sua vida. Imagine o Senhor contemplando a cena. E de repente, versículo 26, veio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Por que o texto diz todos? Quantos estavam orando? Difícil a resposta. Acabamos de ler no versículo anterior. Quantos estavam orando? Quantos estavam louvando? Mas Deus soltou a prisão de quantos? Meu irmão, faz isso na tua casa que Deus vai soltar a prisão de todo mundo. Ora e louva na tua casa que Deus vai mudar a história da tua família. Clama e interceda no teu trabalho que Deus muda a situação. Deus faz além do que pedimos ou pensamos. A palavra também não diz qual era a oração. Não registra que oração era essa. Que tipo de oração? A gente encontra na Bíblia vários tipos de oração. Que tipo de oração era essa? Era uma oração aflita, angustiada, Senhor, me livra que eu não estou aguentando isso. Senhor, me socorre, Tu é o meu socorro. Será que a oração era essa? Será que a oração era, Senhor, o Senhor está comigo, em todo tempo, e a Tua presença que me sustenta? Qual era a oração? A Bíblia não diz qual era. A Bíblia não diz, o fato é, eles oravam. De via de regra, na hora da angústia, nós temos que clamar. Está escrito, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me... Agora, quando você começa a entrar num nível maior em Deus, a angústia fica desse tamanho. Quando você navega em águas um pouco mais profundas, a angústia não tira sua comunhão com Deus. Quando você entra num nível mais profundo em Deus, os problemas da vida não roubam sua comunhão e seu tempo de deleite, de desfrute da presença do Senhor. Querido, querida, Deus quer que desfrutemos da presença dEle. A comunhão que o Adão perdeu lá no Éden, o Senhor tem para mim e para você, porque Jesus restaurou, porque o próprio Deus veio habitar em mim e você. Então, independente da circunstância, não murmure, não pragueje, não reclame, mas ore, mas adore, mas louve a Deus, busque ao Senhor. Encontramos no tempo lá, voltando lá para a história do povo da Babilônia,
Um Esdras que aplica o coração, um Esdras que busca o Senhor, que Deus dá sabedoria, que vai lá junto ao rei, enfim, Deus libera. Deus move o rei Ciro, depois você lê, né, no final, 2 Crônicas 36, Esdras capítulo 1, Deus move o coração de um rei ímpio, porque tinha um que orava. Diga para a pessoa que está lá, só precisa um clamando. Se tiver dois é melhor ainda, porque é melhor dois do que um, não é? Se tiver dois, melhor ainda. Mas no caso lá do Esdras, tinha um que orava. Deus move o coração do rei, assina o decreto, pode voltar para Jerusalém. E a palavra que Deus deu se cumpriu. Deus tira eles e eles voltam para Jerusalém. E depois que voltaram, vá comigo no Salmo 126. No Salmo 137 é quando eles chegam na Babilônia. Eles penduram as harpas, eles choram, eles lamentam. Mas quando eles voltam, lembrando que nem todos voltaram da Babilônia, tá, minha gente? Tem gente que gostou tanto da Babilônia que ficou lá. O livro de Esther registra fatos que aconteceram da turma que ficou na Babilônia, da turma que não voltou porque não quis voltar. Salmo 126, a turma que voltou, depois que volta, diz assim, ó, Salmo 126, versículo 1. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que... Você já sonhou acordado? Ou você não consegue mais nem sonhar? Ou a luta está tanta que te roubou os sonhos? Essa turma estava meio que sonhando acordada. Mas o texto diz mais. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos... Só compreenda um detalhe, tem gente que só se alegra com as bênçãos de Deus e não com a presença de Deus. Querido, compreenda, se alegre na presença dele, porque as bênçãos virão, as bênçãos serão consequência. Não se alegre só por conta daquilo que você está vivendo hoje. Não deixe nada roubar a tua alegria. Ô pastor, mas se eu estiver doente não pode chorar? Chora, mas depois ora, que o Senhor te renova. Ô pastor, mas se eu estiver sofrendo e atravessando algo que eu não sei como resolver, entre na presença dele e receba o descanso, receba a paz que excede a todo entendimento. Agora não deixe a circunstância, não deixe o momento te roubar da presença do Senhor. Tudo que está escrito aqui é para nos ensinar. Essa turma que antes chorava e lamentava, essa turma que antes tinha pendurado harpa, agora está como quem sonha, agora está como quem está sorrindo à toa, com a boca cheia de riso, com a língua proferindo cânticos. Então compreenda, aquilo que você está vivendo hoje não define o seu amanhã. Então hoje já comece a se alegrar, então hoje já comece a jubilar e a celebrar, porque se você celebrar a presença do Altíssimo, todas as bênçãos virão e te alcançarão, porque ele é poderoso para fazer. Só que o texto nos diz, continue comigo, no versículo 5, estou no Salmo 126 ainda, acompanhe a leitura. Os que semeiam em lágrimas, cegarão com... Semeia em lágrima, ora com lágrima, louva com lágrima, pode estar chorando, mas continua orando. Pode estar chorando, mas continua louvando, vai continuar adorando. O versículo 6 diz, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida. Como? Diga comigo, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Note que aqui está se falando de gente que viu o agir do Senhor. Que está se falando de gente que compreendeu a comunhão com Deus, a intimidade com o Altíssimo. Querido, compreenda, leve a preciosa semente da palavra no seu coração. Leve essa preciosa semente. Pastor, mas eu estou doente, o nosso Deus sara. Pastor, mas eu estou sofrendo na família por conta de um vício, disso, daquilo, o nosso Deus liberta. Pastor, mas eu estou vivendo uma situação terrível, o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Compreenda, os pensamentos dele a teu respeito são de bênção, de paz. Compreenda, hoje já, ele quer você na presença dele, no lugar onde há paz, segurança, refrigério, onde ele renova forças, onde ele fortalece o coração. Pastor, mas e as bênçãos? Vão chegar, irmão, calma. Tudo tem um tempo determinado. Tem gente que a bênção já vai chegar hoje, tem outros que amanhã, tem outros que outro dia, mas um dia vai chegar. Se fortaleça no Senhor, porque se você assim não fizer, a depressão vai te pegar, a angústia vai te pegar. Quando não, o próprio Satanás vai trabalhar arduamente para lhe derrubar.
Não deixe isso acontecer. Não pendure a harpa, não. Pelo contrário, Deus quer ver o povo dele oferecendo a ele sacrifício de louvor. O povo dele quer ver, o povo dele tem que olhar para ele com certeza. Eu posso estar chorando hoje, mas o Senhor vai me alegrar e me fortalecer. E o Senhor vai agir na minha vida, é questão de tempo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Leve a semente da palavra. Só que o texto diz andando e chorando. Pode estar chorando, mas não para de andar. Pode estar sofrendo, mas não para de acreditar. Pode estar em angústia, mas não para de andar, não para de prosseguir, não pare de orar, não pare de jejuar, não pare de se fortalecer, não pare de adorar, porque haverá colheita, haverá recompensa, haverá bênção. Deus tem para você uma vida vitoriosa nessa terra. Deus tem para nós uma eternidade inteira com Ele, mas Ele já quer cada um de nós, já tendo provas das bênçãos que Ele preparou lá na glória. Quem está entendendo, diga amém. Talvez você esteja numa situação terrível. Saiba de uma coisa: Deus não quer ver você pendurando a harpa. Deus não quer você se entregando e desistindo, pelo contrário. Deus quer a semente da palavra frutificando no seu coração. O Senhor quer a semente da palavra brotando aí dentro para você orar com fé. Orar e orar sempre, sem cessar, e perseverar e o buscar, porque eu lhe garanto, Ele vai agir na tua vida, e Ele vai encher tua boca de riso, e Ele vai encher os teus lábios de cânticos para você louvar e adorar a Ele. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza, se coloque de pé. É necessário uma posição de fé da nossa parte. Se fizermos o possível, Deus faz o impossível. Preste atenção aqui. Nós temos que levar a preciosa semente. Olha aqui para mim. E a preciosa semente da palavra, nós temos que regar todo dia. Como, pastor? Como regamos? Regamos com oração. Como regamos, pastor? Com a água do Espírito Santo. Água viva. Água viva. Uma semente na agricultura, né, literalmente falando, ela é semeada no solo e ela precisa de água para ela crescer. O solo é o nosso coração, a semente é a palavra, precisa da água do Espírito Santo. Regue com oração, regue com a água da palavra, regue com a água do Espírito Santo, jejuando, perseverando. Essa palavra vai produzir resultado, porque a palavra que vem do Senhor não volta vazia. Aquilo que Deus te prometeu, Deus vai cumprir. Deus não deve nada a ninguém. Agora faz a sua parte, se alinhe o coração com Ele, busque mais, persevere mais, se entregue, se dedique, entre na fenda da rocha, entre nesse lugar no Senhor, onde as coisas aqui da terra não te roubam. O problema é que muitas vezes nosso coração está, você já viu âncora de navio, nem que seja na televisão? Às vezes tem coração de algumas pessoas que está igual uma âncora, fincado no fundo, fincado na terra. Ô querido, até o navio quando vai partir recolhe a âncora. Tem que recolher a âncora hoje. Tem que pegar a harpa de novo. E tem que louvar, e louvar independente das circunstâncias. E tem que adorar independente das aflições. Nada pode calar um verdadeiro adorador. Adorar em Jerusalém é fácil, difícil adorar na Babilônia. Talvez você esteja hoje numa Babilônia, num tempo de angústia e de aflições. O nosso Deus é poderoso para mudar essa história. E Ele não só é poderoso, mas Ele quer fazer. Ele quer fazer. Só que primeiro a gente tem que se render. Primeiro tem que se entregar. Primeiro tem que o buscar, e o buscar de todo o coração. Tem que tomar posse da palavra e regar com a água viva do Espírito Santo. E agora nós vamos orar. Talvez você entrou aqui hoje, o seu coração esteja como terra seca. Você recebeu a semente da palavra. E agora nós vamos regar com a água do Espírito Santo. E deixa essa água viva vir sobre o teu coração. E deixa essa água viva regar essa palavra. E deixa o Espírito te conduzir à presença dEle, onde há descanso, onde há paz, onde há renovo, onde há segurança.